Quem está feliz, dá um glória. Quem está com a Bíblia, dá um glória. Amém? Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quem achou? Deixa sua Bíblia aberta aí. Versículo 1. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Só até aqui, por enquanto. Feche seus olhos por um instante. Peça ao Senhor para que Ele possa falar ao seu coração neste momento. Pai, neste momento nós apresentamos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é poderosa neste lugar. A Tua palavra, Pai, que é a mais importante, a autoridade suprema aqui neste lugar. Que neste momento, Pai, a atenção esteja voltada somente para a Tua palavra, Senhor. Somente para aquilo que vai sair do Teu Espírito, Pai. Que os ouvidos aqui nessa noite estejam atentos, os corações estejam sensíveis, Pai, ao que o Espírito quer falar com a igreja, no nome de Jesus. Ao que o Espírito quer revelar a cada um, tanto no individual quanto no coletivo, Pai. Que a edificação venha, Pai, para cada vida e seja levado daqui para as suas casas, seja levado daqui para o trabalho, para a escola, para a faculdade, aonde o Senhor permitir que esta palavra seja pregada, Pai, através de cada um aqui neste lugar, que ela seja ministrada e não somente, Pai, ouvida aqui nessa noite, mas que seja aplicada, Pai, de uma forma que venha dar frutos, e frutos dignos, Pai, dignos de arrependimento, frutos que mostrem que verdadeiramente eles ouviram, que verdadeiramente aplicaram, e que verdadeiramente seguem aquilo que o Senhor quer, que não é a nossa vontade, mas que é a Tua, que é boa, é perfeita e agradável neste lugar. Que os nossos corações estejam inclinados a ouvir, obedecer e praticar as Escrituras em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar um pouco sobre nova identidade, irmãos. Amém? Quem aqui é uma nova criatura? Levanta a mão, dá glória a Deus. Será que é mesmo? Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Vamos ver se até o final você vai estar com a mão levantada para você saber e entender se realmente você se converteu. Será que você se converteu mesmo? Ou será que você apenas simpatiza com o Evangelho? Será que você apenas gosta de ler a Bíblia? Gosta de estar na igreja porque tem um irmão, tem um colega, tem um familiar? Você está só acompanhando alguém. Mas seu coração ainda é inclinado para as coisas dessa terra. Seu coração ainda está preso na terra. Porque o que a gente vai entender hoje, que o que Jesus quer de nós, não é que nós mudemos apenas os nossos hábitos, os lugares que frequentamos, as coisas que fazemos, aquilo que antes nós fazíamos e hoje não faz mais, isso é consequência, mas o que Ele quer de nós verdadeiramente é nova identidade. É como se você fosse no cartório e mudasse o seu nome, para que você nunca mais volte a ser chamado pelo nome antigo, para que você nunca mais seja lembrado por quem você era, mas por quem Jesus está te transformando. Porque o que Ele quer de nós é o quê? Que nós venhamos deixar o velho homem para trás. Porque Martinho Lutero mesmo diz que
Ele pensava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu que ele sabia nadar, que o miserável sabia nadar. Por diversas vezes o velho homem quer voltar, seja numa briga de trânsito, um irmão que não dá seta, que está na sua frente, ou seja, num campo de futebol, que às vezes o irmão chega entusiasmado, né, vamos falar assim, seja na escola, que o seu filho briga, ou alguém maltrata seu filho, aí você fala: ah, mas eu não aceito desaforo, eu não aceito ninguém falar mal do meu filho, eu não aceito ninguém falar mal do meu irmão, eu não aceito. Aí o velho homem quer voltar. Nessa hora que você tem que mostrar que você é crente de verdade, que você é nova criatura, que Ele não te chamou para viver as práticas antigas, Ele te chamou para viver novo, tudo novo. É assim que você demonstra que você é crente. Por que eu li esse texto? Por que Deus colocou no meu coração? Porque a gente vê um apóstolo. Sabe o que é apóstolo? Enviado. Enviado para quê? Pregar as boas novas. Apóstolos, qual? Eram os 12 lá. Hoje não tem mais apóstolos. Apóstolos já morreram. Foram enviados, mortos, de várias maneiras horríveis. Não os apóstolos de hoje que estão nadando no dinheiro e andando só de carro bacana. Não, são apóstolos que morreram verdadeiramente pelo Evangelho. Ah, pastor, eu acredito em apóstolo. É problema seu. Eu acredito nos 12 que estão na Bíblia. E Paulo também, que Jesus considerou ele um apóstolo. Amém? Se você não acredita, não tem problema, cada um tem a sua opinião. Pedro, o que Pedro era? De quê? Antes, de peixe. Pedro vivia fedendo a peixe. Depois que ele encontrou com Cristo, ele cheirava a Cristo. Ele tinha essência de Cristo. Quando Pedro chegava no ambiente, o pessoal já sabia, ó, Pedro está chegando aí, cheirinho de peixe aqui. Vai ver quando você fica mexendo muito com peixe, não fica aquele cheiro de peixe? Quem gosta de cheiro de peixe? Ninguém, né? Gosta só de comer, né? Pescar que é bom, né? Limpar, né? Mas estava lá, Pedro, pescador. Não era uma vida fácil que ele tinha. Pedro, um homem bruto, aquele homem turrão, aquele homem que não sabia nem ler nem escrever. Mas quando Jesus apareceu no caminho dele, aquele homem mudou completamente, irmão. Mudança total de rota, mudança de vida total. O mesmo Pedro que foi lá e meteu a espada na orelha de um soldado, porque ele achava que ele resolvia as coisas na espada. Não é esses Pedro de hoje que quer resolver os trem no soco, na faca, no tiro. Eu sou crente, mas o meu facão não é não, né? Eu não aceito, mas Jesus está falando assim, ó, se alguém te bater na face, você dá o quê? A outra. Qual crente que faz isso hoje? Por que não acontece isso? Porque os dias são maus, a fé se esfria. Se alguém pedir para você andar 1 milha, você faz o quê? Anda mais? Mais uma. Mas isso é ser bobo. Não, isso é ser crente. Ser certo não é ser bobo. Ser certo é você ser um cidadão do céu. Ser certo é você ser uma pessoa que foi transformado, teve uma nova identidade. E quem faz nova identidade não é o cartório, é Jesus Cristo. Você pode ir lá mudar seu nome, você pode ir lá mudar sua certidão, até mesmo no dia do seu nascimento, se você quiser, se você tiver dinheiro para fazer isso. Você pode mudar seu passaporte, pode fazer o que você quiser. Mas o único que muda caráter, o único que muda totalmente a rota de uma vida é Jesus Cristo, e não tem mais ninguém. Só Ele muda da água para o vinho. Só Ele faz um cachaceiro se transformar em um pregador das boas novas. Ele faz um maconheiro se transformar em um pregador das boas novas. Ele faz um cheirador de cocaína que era viciado, que não parava em clínica nenhuma. Ele faz dele um pregador das boas novas, porque Ele é Jesus Cristo. Ele faz, é Ele quem transforma, não somos nós.
Você pode ir no coach que você quiser, no psicólogo que você quiser, no médico que você quiser, mas o único que vai te transformar de dentro para fora é Jesus Cristo. O psicólogo transforma a sua mente, o médico transforma a sua doença que você tiver, mas quem transforma de dentro para fora, só Ele. Só Ele que transforma. Agora eu te pergunto novamente, você é uma nova criatura? Porque se você fala que é uma nova criatura, mas você ainda vive nas velhas práticas, sinto muito dizer, você não é uma nova criatura. Se você ainda mente, se você ainda briga com os irmãos, se você ainda faz fofoca, você não é uma nova criatura, você precisa se converter e hoje é dia de você se converter. Se você ainda causa contenda contra irmãos, se você ainda faz juramento falso, se você ainda permanece nas práticas antigas, você não se transformou. Está julgando, pastor? Não. Estou te apontando um caminho para que você venha se arrepender. Porque nessas velhas práticas, se você continuar, você vai para o inferno. Se você morrer hoje, e aí? Com as práticas que você vive ainda, você acha que você vai para o inferno? Ou para o céu? Não é alguém que vai falar que você vai ou não vai. É Deus, é o Espírito Santo, é Ele que está te convencendo aí neste momento. É Ele que está fazendo você lembrar agora de tudo que você fez, que não está de acordo com a palavra de Deus, que você fez essa semana, que você fez esse mês, que você fez hoje, que não está de acordo com a palavra de Deus. Que nesse texto a gente vê, agora vamos entrar na palavra. Lucas, ele declara aqui o que aconteceu. E como de costume, onde Jesus chega, há um reboliço. Aonde Jesus está, algo diferente acontece. Todos os episódios que você vê na Bíblia, que Jesus chega no ministério dele, depois que ele inicia seu ministério, a multidão já chegava. Jesus está ali, a multidão chegava. Hoje o que faz isso são cantores gospel, pregadores renomados. O fulano vai estar em tal igreja, aí vira uma multidão. Fica até difícil você andar no meio. Mas se você anunciar culto de quinta-feira na palavra, convidado especial Jesus, culto, não sei o que em inglês, culto church, sei lá, culto power, né? Culto fire, pregador da noite, Júnior Trovão. Pastor, não fala do Júnior Trovão não, pastor. Aplauda ele. Pregador da noite, cantor da noite, Gabriela Rocha. Meu Deus do céu, Gabriel, eu tenho que ver Gabriela Rocha. Quanto que é? R$200. Eu vou e eu pago rindo. Teu irmão precisando de ajuda na igreja. Quanto que precisa? Irmão, qualquer oferta. Não, mas também essa igreja tudo pede dinheiro. Não é assim? Tudo também, tudo é pago na igreja, eu nunca vi isso. Mas vai para um show aí, não está nem aí. Paga quanto que for, porque quer ver uma celebridade, mas não consegue dar uma oferta para um irmão que está precisando lá fora. Uma cesta básica, um pacote de feijão, um pacote de arroz. Não consegue, por quê? Porque as prioridades são outras. Está precisando converter da idolatria. Estava próximo ao lago de Genezaré, uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Aqui é o momento, irmão, do encontro de Jesus com Pedro. Então, como a gente está falando de Pedro, Pedro que foi um homem que teve uma vida sofrida, um homem que trazia o sustento para a sua casa, um homem que, como nos dias de hoje, trabalhava, batalhava para ter um sustento dentro de casa, vivia com opressão de impostos, de Roma. Um homem que só queria viver, só queria sobreviver e cuidar da sua família. Um homem tradicional, um homem, um pai de família, que estava cansado
exausto. Se você vê em outros evangelhos, no de João, de Marcos, de Mateus, você vai ver que eles tinham tentado pescar a noite toda, mas não pegaram um peixe, irmão. Um peixe sequer. Quem gosta de pescar aqui? Deixa eu ver. Já aconteceu isso com você? Você ficar a noite inteira e não conseguir pegar um peixe? Mas pensa por um lado, você pesca por quê? Por prazer, por diversão, não é isso? Para desestressar, né? Aí você fica estressado porque os peixes não pegam o anzol. Ah, não, fica para desestressar, esses peixes também. Hoje nós é ansioso para tudo, né? Fica lá, passa 10 minutos. Ah, não, também esses peixes não vêm no anzol. Agora Pedro ficou a noite toda. Você precisa entender que ele não estava ali por prazer, ele não estava ali por hobby, ele estava ali por sustento. Imagina a cabeça de Pedro. A noite inteira, com o que eu vou chegar lá em casa? Qual a cara que eu vou chegar lá em casa? Sem nada. Só quem é homem sabe como que é você, às vezes, não ter dinheiro na carteira. Um pai de família sabe o que é você não ter como levar sustento dentro de casa, o desespero que é, e ainda sobe imposto, sobe gasolina, sobe isso, sobe aquilo, e a mente do homem fica como? A mil. Só que o irmão de Pedro, que também era pescador, já havia encontrado o Messias. É aí que Deus começa a boa obra na vida de um homem. Aí que Deus começa a boa obra na vida de uma família. André falou com Pedro, Pedro, isso está lá no livro de João, no capítulo 1. Eu encontrei o Messias. Eu imagino Pedro falando, vai caçar um serviço. Nós está aí, nós está passando dias difíceis. Você fica correndo atrás de homem que está falando aí, desses loucos que está pregando aí. Não é isso que acontece hoje em dia? Quando você expressa sua fé para os seus familiares, quando você expressa que você encontrou um verdadeiro amor, não é isso que acontece? Ah, vai caçar um serviço. Seu negócio agora é igreja, seu negócio agora é ficar aí na igreja todo dia. Eu imagino isso. Pedro falando, quer saber não. Só que mal ele sabia que um encontro estava preparado. Um encontro estava preparado, irmão. Tudo que Jesus faz é intencional. Você acha por que você está aqui nessa noite? Você acha por quê que coincidiu de você estar aqui? Não é coincidência, é cristocidência. Ele te trouxe aqui porque Ele marcou encontro com você nessa noite. Eu não estou falando como coach não, e não estou falando como modinha, mas eu estou falando como pregador da palavra que sei o que Jesus faz, o que Ele planeja para que você possa transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano para você, e você não está aqui à toa. Talvez você até venha aqui direto, mas hoje é um dia especial que você vai sair daqui com uma nova mentalidade, porque Ele marcou esse encontro. Assim como o encontro de Jesus com Natanael, que Filipe chama ele, que eu já falei isso aqui no ano novo. Pedro também, da mesma forma, foi apresentado Jesus para ele. De primeira ele não aceitou muito bem, mas quando ele teve um encontro verdadeiro, a gente vai saber o que aconteceu. Então aqui eles já estavam desistindo. Já era de manhã, Jesus chegou, a multidão começou a alvoroçar. Eu imagino Pedro pensando, vai começar a bagunça. Vai começar esse povo doido agora, seguir esse outro doido, e meu irmão está lá no meio. Só que Jesus estava ali pregando, mas os olhos dele estavam ali, olhando para Pedro. Pedro, espera um tiquinho que daqui a pouco eu vou te pegar. Quantos Pedro tem aqui hoje? Jesus vai te pegar, irmão. Você acha que, eu ainda não acredito totalmente. Ele vai te pegar. Ele estava lá, lavando as redes, cansado, com sono, com fome, com a mente a mil, porque não ia conseguir levar nada para casa. Lavar as redes significava que acabou o dia. É como você lavar as ferramentas no final de um dia, para que no outro dia você chegue e elas estão prontas. Então ali, eles estavam
desistindo daquele dia, cansados. Uma aplicação na nossa vida: quantas vezes nós, com tudo que tem na nossa cabeça, com todas as coisas pressionando de todos os lados, quantas vezes nós pensamos em desistir? Talvez você está aqui hoje como Pedro, lavando as redes. A última vez que eu vou na igreja, a última vez, se Deus não falar comigo, eu não quero saber mais. Olha ele falando com você aí. Olha ele te mostrando que ainda não acabou. Vou cantar para você agora. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? É isso que Deus tem para você nessa noite. Não é tempo de lavar as redes, não é tempo de parar, porque Ele tem muita coisa para pegar ainda com as suas redes. Tem muito peixe para ser pego ainda, irmão. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, é tempo de você olhar para Ele. Continuando. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentado-se no barco, ensinava o povo. Jesus entrou no barco de Pedro, irmão. O lugar que Pedro usava ali como trabalho, como ferramenta, o lugar que Pedro passava a maior parte do seu dia, Jesus entrou. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus vai entrar no seu contexto. Jesus vai entrar aonde Ele tem poder para tocar. Assim como Ele entrou no barco de Pedro, Ele está entrando no seu barco nessa noite. Ele está entrando na sua casa nessa noite. E Ele não entrou só por entrar, Ele entrou para ensinar o povo de cima do barco de Pedro. Ele usou o barco como um altar. É isso que Deus faz, Ele usa famílias como um altar. Ele usa famílias como um ponto de testemunho, como um ponto de pregação para outras famílias. Através de você, através do momento que Ele entra na sua vida, Ele vai começar a ensinar através de você. E aqui Pedro ainda nem teve o contato diretamente com ele. Pedro, espera aí que daqui a pouco nós temos uma conversa. Deixa eu só ensinar para esse povo aqui que está sedento, mas espera aí, fica quietinho aí esperando. E Pedro ouvindo Jesus pregando, ouvindo Jesus ensinando. E eu imagino que Pedro, vendo aquilo ali, ele começou a ver que aquilo não era besteira. Que aquilo que o irmão dele falava para ele, com tanto entusiasmo, não era uma coisa tão absurda assim. É o que acontece conosco também quando a gente pensa: meu irmão, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa ficou fanático, agora só fala de Jesus, agora tudo é Jesus, não sei o quê. Irmão, aquilo que você achava que era loucura vai começar a fazer sentido para você, porque você vai entender por que essa pessoa tanto fala de Jesus, tanto faz para Jesus, porque você vai fazer mais ainda. Um que falava que era loucura vai fazer mais loucura ainda para Cristo. O que falava que era perda de tempo vai gastar mais tempo ainda para Jesus. Então toma cuidado com o que você fala. Você que está em casa aí, não sei se está filmando, toma cuidado. Como você critica os crentes. Talvez você passe na porta da igreja, não, de novo culto. Esse povo acha que Jesus vai voltar. Toma cuidado. Porque o povo um dia achou que não ia chover, até que um dia choveu. Assim que acabou de ministrar, dirigui-se. Nossa, a palavra está estranha aqui. Deixa eu ver. Mas isso mesmo. Assim que acabou de ministrar, porque essa Bíblia aqui é outra versão. Dirigui-se a Simão. É como se ele se voltasse para Simão, ele olhasse fixamente para Simão, e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Assim que ele acabou de ensinar, agora é a hora, Pedro. Está chegando o momento que você vai entender quem que eu sou. Está chegando o momento que você vai aprender quem eu sou, e você vai começar a fazer. Talvez você está aqui hoje, você nem sabe ainda o que Jesus está prestes a fazer na sua vida. E depois você vai entender o porquê que Ele insistiu tanto para que você estivesse aqui nesse lugar. Aqui é o momento onde Jesus dá um direcionamento.
Aqui é o momento onde Jesus instrui. Primeiro, ele entra no barco, ele usa o barco para pregar. Depois, já dentro do barco, ele instrui, ele dirige, ele dá uma sugestão. Jesus não estava impondo, Jesus não estava falando, faz isso porque eu estou mandando. Assim como na sua vida também, Jesus não vai entrar e começar a te obrigar a fazer nada. Se ele entrou no barco de Pedro, foi porque Pedro deixou. E ele deu uma sugestão: joga agora onde as águas são mais profundas. Jesus era pescador? Cadê os teólogos aí? Jesus era pescador? Alguém sabe disso? Jesus é pescador? É igual aqueles vídeos, né? Você é mecânico? O cara vai dar palpite, você é mecânico? Então, deixa eu fazer meu serviço. Eu imagino o primeiro pensamento deles foi o quê? Tá de brincadeira, né? A gente já lavou as redes, já está prontinho ali para ser levado embora. Agora ele quer que nós joga ali, sendo que nós tentou a noite inteira. Jesus não estava falando com qualquer um, estava falando com homens experientes. Mas a sua experiência para Jesus não é nada, irmão. Não importa se você sabe, se você é mestre, se você estudou, se você fez o que fez, se, Senhor, aqui eu sei. Não, você não sabe. Quebra esse orgulho, você não sabe. E olha para aquilo que Ele está falando na sua vida nessa noite. Olha a direção que Ele está te dando nessa noite. E pare, quebre esse orgulho e faça aquilo que Ele está te pedindo neste lugar. Eu não sei o que Ele está te pedindo, mas faça. Sabe por quê? Porque Naamã fez isso. Naamã, que era um soldado de guerra, um soldado experiente, reclamou, mas foi lá e fez. Vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Ah não, mas 7 mergulhos, por que 7? Um só já não basta, esse rio fedido eu não vou não. Se tivesse pedido uma coisa difícil você não ia fazer, então faz. O que você tem a perder? Você já está aí leproso. Talvez você está aqui hoje, você já está leproso. O que você tem a perder? Ouve a voz do Senhor nessa noite, sabe por quê? Porque aqueles que andam segundo seus próprios conselhos, ou aos conselhos dos ímpios, não prosperarão. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o Senhor quem dá a palavra final. É o Senhor quem vai lá e assina. Você pode até fazer algo, você pode até entender de algo, mas é o Senhor quem dá a última palavra. O que Pedro falou? Vamos lá ver. Pedro aqui já estava quebrantado, já estava no processo de conhecimento. Ao que replicou Simão, respondeu: mestre, já chamou ele de mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia confiamos em tua palavra, lançarei as redes. Em outras palavras, Pedro está falando assim: Senhor, eu não quero, mas eu vou fazer. Senhor, eu acho que não vai dar certo, mas eu vou fazer. Sabe por quê? É o Senhor quem está mandando. Talvez Deus está te pedindo você para fazer algo que você acha absurdo, mas o seu papel não é achar, seu papel é crer. A fé não é eu acho, não, a fé é eu creio. Porque se você quer ver para crer, isso não é fé, isso é ciência. Ciência prova tudo, fé não. Fé vai até onde Jesus manda. Você pode não ver, mas você sabe que Ele vai fazer. Você pode até não ver algo à frente, mas você sabe que Ele está preparando um caminho. Você pode até não ver a terra boa que o Senhor prometeu, mas você sabe que vai receber. Você pode não ver Jesus fisicamente, mas você sabe que Ele está aqui nessa noite. E bem-aventurados sois vós, que mesmo não me vendo, creem. Ah, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, faz um milagre aí para a gente crer. Uma geração mais adulta me pede um sinal.
mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, assim será o Filho do Homem que ficará 3 dias e 3 noites dentro do ventre da terra. Sabe qual que é o maior sinal de que Jesus está aqui? Ele ressuscitou. E sabe aonde a gente vê isso? Na palavra. Se você não crê na palavra, irmão, aí não tem o que falar. O que nós cremos é aqui, ó, tá aqui, ó, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele saiu do túmulo, o túmulo não pôde prendê-lo, a morte não pôde prendê-lo. E hoje ele está aqui, se alegrando juntamente conosco por cada vida que está aqui nessa noite, com o coração sendo quebrantado. Então o que ele está te pedindo? Faça, irmão, não questiona. Ah, mas é difícil. Faça. Ah, eu não consigo. Consegue, porque ele não vai te pedir nada que você não consiga. Ele não te dá um fardo que você não pode carregar. Faça, se ele está pedindo, ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que ele está te falando nessa noite. Tome a decisão nessa noite. Ah, mas se eu fazer isso vai acontecer. Não, creia que ele sabe do que ele está falando. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Então quem é você para questionar uma ordem de Deus? Quem é você para questionar o que Ele está fazendo na sua vida? Só creia, só faça, só obedeça. Versículo 7. Versículo 6. Assim procederam, pegaram enorme quantidade de peixes. O que eles pegaram? Mas não tinha nada ali. O que aconteceu? Será que os peixes só vêm de manhã? Quem entende de pesca aí? De noite eles escondem. Ah, estava dormindo. Deve ser isso, né? Por isso que Pedro, Pedro também é burro, hein? Vai pescar de noite quando os peixes estão dormindo? Eles estavam tudo no fundo. Estava dormindo. É isso? Nem sei como que peixe dorme, irmão. Vocês dormem em pé, vocês ficam parados. Não entendo nada, estou falando como quem não entende, estou falando sério. Mas, o que aconteceu diferente para que Jesus falou assim, ó, vai ali, ó, ali, naquele ponto ali, joga ali, ó. O que aconteceu diferente? A palavra. Nós tentamos a noite inteira, mas na tua palavra. Quando nós cremos na palavra do Senhor, naquilo que sai da boca dele, acontece aquilo que é impossível. Aonde não tinha peixe, entrou um monte de peixe que quase derrubou o barco, quase tombou o barco. Não foi nada natural, não foi nada que, os peixes vêm só de manhã, não. Não tinha nada, era um lago, provavelmente estava escasso de peixe, estava uma seca de peixe. Mas, naquele ponto especial, os peixes entraram na rede, pela palavra que eles ouviram de Jesus. Continuando. Diante de tamanho evento, versículo 7. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Lembra que eu falei para pedir você Lembra que eu pedi você para repetir? Quantos barcos que tinha? 2. Mas um barco só Jesus subiu em cima. Mas através desse barco, outro barco foi abençoado. Quem é bom de Bíblia já pegou. Olha, igual que esse pregador agora, tem gente que já pegou. Quem pegou já dá glória. Sabe quando você ouve a palavra de Deus, irmão? Não vai ser só você que vai ser abençoado, quem estiver ao seu lado. Quem estiver no barco do seu lado, sabe por quê? Não foi só Pedro que passou uma escassez durante a noite, tinham 2 barcos. Não foi só Pedro que estava lavando as redes, tinha 2 barcos já prontos para desistir, para ir embora, para finalizar um dia. Mas é justamente naquele momento que você está pensando em desistir, é que a bênção está chegando. Quando você está pensando em parar, é que os peixes estão lá amontoando. Então talvez você veio aqui com esse pensamento em parar. Espera só mais um pouquinho. Persevera mais um pouco. Que sua bênção está chegando. E eu não estou falando de peixe, irmão. Eu não estou falando de peixe. O peixe foi só uma amostra do que Jesus faz. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-se de mim, Senhor,
pois eu sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, aos 2 barcos. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Já está subentendido, né, irmão? Quando Pedro viu o que Jesus era capaz de fazer, Pedro entendeu quem ele era. Você só vai mudar de vida, irmão, quando você entender o quão santo Jesus é. Porque quando você entende quem Ele é, você entende quem você é. A sua identidade está em Cristo. A sua identidade não está lá fora, numa rede social. A sua identidade não está na sua família, na sua hereditariedade, não. A sua identidade está naquele que te formou do pó e aquele que iniciou a obra na sua vida. Aquele que antes de você se formar no ventre, Ele te separou, Ele te conheceu de antemão, Ele te separou, te predestinou e te justificou para que você pudesse fazer a obra dele. A sua identidade está nele, então comece a partir dele. Não é a partir de um evento que aconteceu na sua vida, é a partir do maior evento que aconteceu na sua vida, o encontro com Jesus Cristo, que pode ser hoje. Porque quando você entende quem Ele é, você entende que você é totalmente pecador e dependente dele. Sabe qual que é a sua atitude quando você entende isso? Senhor, afasta-se de mim. Pedro se prostrou e falou: Senhor, eu não mereço estar perto de ti. Isso acontece, sabe por quê? Por causa da glória, por causa da santidade de Jesus. E quão pecador nós somos. Mas é justamente por isso que Ele veio, para nos mostrar que mediante a graça nós somos aceitos, nós somos salvos. Porque sem a graça de Jesus, sem o poder, sem a misericórdia dele, sem o sacrifício, sem a morte, sem o plano redentor de Deus, nós nunca conseguiríamos nos aproximar de Cristo. E nunca entenderíamos quem nós somos. Ali Pedro entendeu o porquê que ele tinha esperado tanto tempo, que alguém que ele nem sabia quem era. Talvez ele já estava desacreditado. Pedro não era daqueles que esperavam o Messias, como Natanael, que era um judeu autêntico, não. Pedro era daqueles que não acreditava em mais nada. Pedro era daqueles que a única coisa que ele acreditava é naquilo que o braço dele poderia fazer. Talvez você é um desses, mas a partir de hoje você vai começar a acreditar naquele que faz muito mais do que nós imaginamos. A partir de hoje a sua visão vai mudar diante do cenário atual do mundo, porque você não vai mais se voltar para aquilo que está acontecendo no mundo, mas para aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo, aquilo que saía da boca de Cristo há muito tempo. Diante disso, Jesus dá ali uma nova identidade para ele. Pedro, não mais, sua profissão não vai ser mais pescador de homens, de peixe. Agora, sua carteira de trabalho mudou. Não é a carteira de trabalho, agora vai ser o seu propósito. Então Pedro não pescou mais? Pescou, irmão. Só que a pesca para ele não era mais o propósito principal. Olha Deus te falando aí, irmão. O que você faz, seu trabalho, o estudo, faculdade, não é seu propósito de vida. Deus pode usar isso como um propósito, mas o seu propósito é ganhar almas. Seu propósito é fazer a vontade daquele que te chamou. Pedro não mais vai cheirar peixe, vai cheirar Cristo. Pedro não mais vai andar sem saber para onde ir. Mas Pedro agora vai falar assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro é aquele que o Espírito revelou quem era Cristo, quem era Jesus, o Filho do Deus vivo. Pedro foi aquele que negou, mas aquele que confirmou depois, aquele que se arrependeu, aquele que escreve na carta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem é Pedro para falar de ansiedade, irmão? Psicólogo, psiquiatra? Não, um seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo que aprendeu que não pode cortar a orelha dos irmãozinhos.
Um seguidor de Cristo que aprendeu que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que aprendeu que não se resolve com a força do braço, mas se resolve com o poder do joelho dobrado no chão. Esse é o novo Pedro. Porque Jesus, ele faz isso, irmão. Ele muda a identidade, ele muda o nome, literalmente. Simão Bar Jonas. Você não será mais chamado assim. Seu nome agora será Cefas, Pedro. Sabe o que é Simão Bar Jonas? Simão, filho de Jonas. Pedro era conhecido pelo pai dele. Ah, você é filho de quem? Não é assim? Era daquele jeito, Simão Bar Jonas. As pessoas naquele tempo tinham os nomes de acordo com a sua característica. Os nomes eram muito proféticos, não é igual hoje, que as pessoas colocam no chat o nome das crianças e dá para o filho. Mas naquele tempo era profético. Naquele tempo as pessoas nasciam ali com um nome, e aquele nome ditava algo na vida delas. E Pedro, por quase toda a vida dele, metade da vida dele, ele foi conhecido como filho de Jonas. Mas depois que ele encontrou com Jesus, ele foi conhecido como filho de Deus. Ele foi conhecido como Pedro. Ah, mas que nome feio, o nome de uma pedra. Não, porque toda vez que Jesus chamava ele entendia que ele precisava ser moldado. Pedra precisa ser moldada. Mas Jesus falou para ele, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é imperfeito, mas a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Você é uma pedra a ser lapidada, mas você vai ser usado. É isso que ele... Fique de pé no seu lugar. É isso que ele faz, irmão. Ele muda a identidade. Você que antes era conhecido por ficar no boteco a semana inteira, você agora é conhecido por não sair da igreja. Você que era conhecido por andar com uma garrafa de cachaça debaixo do braço, agora você anda com uma King James de 2 quilos. Você que era conhecido por andar sempre brigando na rua, agora você é conhecido por aquele que as pessoas procuram quando precisa de oração. Chama o irmão, que o irmão está na igreja agora. Você era conhecido por andar com arma na cintura, agora você é conhecido por ser matador de demônio. Não importa quem você era, o que importa é quem você está se tornando a partir da nova identidade que Cristo te dá. E essa identidade está disponível para você. Jesus tem um novo nome para te dar, irmão. Esquece talvez um apelido de infância, um nome que te lembra do passado, um apelido, uma característica que as pessoas ainda insistem em te chamar. Mas a partir de hoje você vai falar assim, ó, esse não é mais eu. Esse ficou lá, ó, lá atrás, está enterrado, está morto. Agora eu sou uma nova criatura. Feche seus olhos nesse momento. Comece a falar com o Senhor. Ele está aqui nessa noite. Comece a proclamar o nome dEle neste lugar, porque o nome dEle tem poder. Peça a Ele uma nova identidade, peça a Ele uma nova forma de vida. Que você não venha ser mais o mesmo, a mesma, mas que a partir de hoje você venha rever as suas atitudes. Que você não venha viver uma vida nova por obrigação forçada. Jesus não te chamou para se esconder atrás da Bíblia. Jesus te chamou para se esconder debaixo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Não é para se esconder, é para descansar. Ele não te chamou para tentar tapar sua nudez com folha de figueira. Não. Ele vai lá e faz um sacrifício e te veste. Ele enviou um cordeiro para que a sua nudez não seja mais motivo de vergonha, mas que a partir de hoje você reconheça que o sacrifício dele te trouxe paz. O castigo que estava sobre nós, ele sofreu. O castigo que nos traz a paz, que era a morte,
O que nós merecíamos era a morte. Mas Ele se colocou no nosso lugar. Ele pagou o preço. Ele se tornou um pecador. Não que ele pecou, mas ele foi colocado como um pecador para que eu e você pudéssemos ser alcançados. Para que através do sacrifício dele, nós estivéssemos paz com Deus. Agradeça a Ele nessa noite. Entregue a Ele a sua vida. Reconheça que você é pecador neste lugar, para que Ele possa ter misericórdia de você e você possa sair daqui uma nova criatura, um novo nome, uma nova vida, uma nova caminhada, um novo caminho. Tudo novo nessa noite, no nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Nós queremos conhecer mais de Ti. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Diga pra Ele que você quer conhecer mais dele. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Peça pra Ele algo novo. Vem meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo.